Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Você sabia que os ascendentes do cavalo crioulo, andaluz e berbere, eles foram trazidos para a América pelos colonizadores espanhóis? Com o passar dos anos, os animais adaptaram-se ao clima e região, adquirindo características únicas da região sul-americana. Mesmo sendo um cavalo nativo da República Argentina, o crioulo é encontrado em grande variedade de nomes e formas dentro do continente latino-americano. No Brasil, por exemplo, é o crioulo brasileiro. Diferente da Argentina, onde o crioulo é a montaria indispensável do gaúcho e teve um papel importante no surgimento da raça Polo Pony. Atualmente, o cavalo crioulo é criado principalmente em países como Uruguai, Chile e Argentina. No Brasil, os cavalos estão espalhados por mais de 22 estados. A predominância é no Rio Grande do Sul. Descendente direto dos cavalos espanhóis, a raça é conhecida pela sua excepcional força, resistência e saúde. Famoso pela longevidade, o crioulo consegue viver em situações de extremo frio ou calor com o mínimo de alimentação. É um cavalo de sela, com caráter tranquilo, inteligente, dócil, também é ágil e corajoso. Por toda essa importância, o Paracatu Rural inicia hoje uma série sobre essa raça de cavalo tão importante para a nossa cultura. E para falar sobre esse assunto, eu visitei a fazenda Agropel da proprietária Rovena Petrol, zootecnista, que possui um criatório de cavalos da raça crioula, e falou mais sobre essa paixão. Bom dia, Francis. Obrigada pela sua visita aqui. Bom dia aos ouvintes do Paracatu Rural. Nós criamos a raça de cavalos crioulos. A raça crioula ela foi oriunda dos primeiros animais andaluzes que vieram para as Américas na época dos colonizadores espanhóis e portugueses. E esses animais, vindos para a América, se perderam em manadas. E durante 400 anos houve um processo de seleção natural, onde somente os mais aptos e mais guapos sobreviveram. Então, esse é o motivo pelo qual a raça crioula é uma raça tão rústica. Quais são as principais características desse animal na lida no campo, para competições? A raça crioula hoje ela é usada em praticamente todas as modalidades, tanto cavalgadas, como laço, como provas de tambor, como provas de apartação. Então, praticamente todas as modalidades hoje o crioulo vem ganhando espaço. Então, o produtor rural que tem aí o seu gado, que precisa de estar cuidando na lida do dia a dia, é uma das raças mais indicadas. O grande forte do cavalo crioulo, e onde inclusive foi baseada a seleção nos últimos 100 anos, foi justamente animais que têm características e aptidão para o trabalho com o gado. O crioulo é, por excelência, um cavalo de trabalho, ideal na lida com o gado, para passeio e enduro, podendo ser usado para percorrer grandes distâncias. Se for bem treinado, pode se tornar atleta, com destaque em provas como freio de ouro e provas de rédeas. Nós temos dentro dos equinos, nós temos os animais de marcha e temos os animais de trote. A raça manga larga é uma raça que tem um cômodo mais macio, onde a maioria das pessoas prefere essa raça para as cavalgadas. Porém, os animais de trote, como o cavalo crioulo e o cavalo quarto de milha, são animais que aguentam longas jornadas. Os animais de trote, então, são animais que aguentam jornadas maiores do que os animais de marcha. Inclusive, dentro da história do cavalo crioulo, existe um feito que até hoje nenhum outro cavaleiro com outra raça conseguiu fazer. Na década de 1920, um cavaleiro saiu de Buenos Aires com 2 cavalos crioulos e ele fez uma jornada até os Estados Unidos, até Washington,
onde ele andou por 27 mil quilômetros para poder chegar ao seu destino. Aqui no Brasil, existem alguns destaques que a senhora poderia estar citando, como cavalos vencedores de prêmios, alguma coisa nesse sentido que a senhora pode destacar para aqui no Brasil, nessa raça? A grande prova da raça crioula, que inclusive é a ferramenta de seleção, é o freio de ouro, onde anualmente mais de 1.000 cavalos competem para chegar numa final onde tem 15 animais machos e 15 animais fêmeas. Então essa é a grande ferramenta de seleção e é uma prova onde se vê todas as habilidades do cavalo, como saúde nos tendões, resistência para correr e temperamento para fazer apartação e aptidão de gado. O cavalo crioulo possui um porte pequeno. Seu tamanho varia entre 1,35 m e 1,52 m, a média fica em 1,45 m em machos e fêmeas. Sua pelagem clássica é o gateado. No caso, um baio escuro com uma listra preta desde o final da crineira até a cauda, estrias escuras nos membros e muitas vezes nas cernelhas. Porém, todas as pelagens são admitíveis. A cabeça do cavalo tem um perfil retilíneo, curto e largo, delineado e em forma de pirâmide, fronte larga e bem desenvolvida, orelhas pequenas e afastadas da base, olhos grandes, proeminentes, com vivacidade e expressivos, afastados sobre o bordo do plano frontal. O cavalo crioulo tem uma estrutura óssea compacta e musculatura extremamente consistente. Toda a sua anatomia agrega as características de agilidade e resistência. Uma das características do cavalo crioulo é quanto à apartação, como explicou com mais detalhes a criadora Rovena. A senhora falou sobre a apartação. É uma característica muito boa dessa raça. A senhora poderia falar um pouquinho mais o que seria essa movimentação desse animal? Dentro das raças existem animais que têm mais vontade, mais garra. Né? Então, assim, não é a apartação, ela não é uma característica do crioulo, mas tanto no quarto de milha como no crioulo são escolhidos os animais que têm mais aptidão e mais vontade para esse trabalho. E são provas muito bonitas, onde a gente muitas vezes vê o animal trabalhando sozinho, sem o comando do cavaleiro. Na nossa região, a senhora tem participado de alguma competição, inscrito seus cavalos em sua equipe, e também quais são outros criadores a senhora pode estar citando aqui na nossa região? Paracatu hoje tem vários criadores, né, de várias raças, manga larga, quarto de milha, existe o Campolina também, criatórios muito bons e renomados. Mas aqui na nossa região, basicamente as provas que tem aqui são provas de laço e de tambor. Essas são as modalidades que a região mais gosta. Então a gente pode citar, por exemplo, na cidade de Buritis, a 200 e poucos quilômetros de Paracatu, tem um rodeio muito grande, onde vem gente do Brasil inteiro. E um dos animais que mais se destaca lá é o crioulo, justamente por essa aptidão vaqueira e pelo fato de ser um cavalo muito usado na lida do gado aqui na região. É um animal que pode ser montado por homens, mulheres, crianças? É um animal dócil? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Qual é o animal para crianças montarem? Animal para criança montar tem que ser um animal muito dócil, independente de qual raça for. Animais para a criança tem que ser animais experientes, animais que já trabalharam aí no mínimo 5 anos no serviço de campo. Então, assim, independente da raça, cavalo para criança é cavalo experiente. Todas as raças, elas têm animais com mais docilidade e menos docilidade. Então, o que a gente indica? Para jovens cavalheiros, animais experientes. E à medida que a pessoa for evoluindo na equitação, então ela está apta a ter animais com mais disposição, com mais garra e animais que inclusive possam dar um desempenho melhor nas provas.
Anteriormente, o cavalo crioulo era considerado apenas ideal para lidas de campo. Os criadores desejavam cavalos adequados para rodeio, animais que, na apartação, alcançassem rapidamente o bezerro e que fossem rústicos e dóceis. Com a criação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos em 1932, a raça passou a ser mais valorizada, ocorrendo alterações nos critérios desejados e tornando-a mais autêntica. Passou-se a expor os cavalos crioulos como objetos de arte. Com o aproveitamento de animais típicos crioulos existentes no Brasil e com a importação do Uruguai e da Argentina, o cavalo crioulo brasileiro passou a se definir como raça pura, sem interferência de sangues estranhos. O João Batista, ele é adestrador de cavalos profissionalmente há 31 anos. Estava lá e falou das características do cavalo crioulo. Eu nasci no berço do cavalo, né? Mancei burro muitos anos. Hoje tem 31 anos que eu estou profissionalmente. Então eu já fui treinador de manga larga, campolino, muares, quarto de milha, crioulo. E eu treino várias modalidades. Eu treino tambor, eu treino um pouco de rédea, eu treino o laço, muito laço em dupla. E um cavalo que eu gosto muito dele, principalmente laçando o pé, é o cavalo crioulo. E hoje eu estou descobrindo uns certos animais com velocidade, estou conseguindo laçar a cabeça, a gente está conseguindo ganhar a prova, laçando cabeça, laçando pé, tudo no cavalo crioulo. Então, quanto a raça, eu não, como treinador, eu não desmereço raça nenhuma. Hoje eu estou aqui com Dona Rovênia, estou domando aqui 8 potras. Estão tudo assim, inclusive eu vou mostrar um pouquinho do trabalho dela, o que eu consigo fazer no cavalo crioulo. Um potro, ele está mais ou menos apto para começar a receber um treinamento a partir de que idade? Olha, uns animais tratados quanto o da Dona Rovênia aqui, o Quinzinho Santiago e vários criadores que tratam bem, a partir de 2 anos, se o treinador for um caboclo responsável, ele pode começar. Porque aí você monta um potro, uma média 20 minutos, 30 minutos, todo dia você exerce um pouquinho do exercício nele. É um treinamento de 6 meses. A partir de 6 meses, você pode ir para o laço, pode ir para o tambor, para a rédea, aí ele já começa um pouco mais avançado o trabalho dele. Mas ele já está com 2 anos e meio, com resistência aos tendão, aos cascos, em desde que esteja um bom ferrador, para ferrar, para fazer um bom trabalho. Esse é o período da idade que eu sempre começo. E no caso, um caboclo igual eu, que morre de medo de montar num cavalo, tem que pegar um cavalo com mais ou menos quanto tempo de treino aí para poder ficar tranquilo, cavalgar sem se preocupar em cair, sem se preocupar em dar um comando errado e o cavalo assustar? Eu sempre dei aula para criança, adulto, eu sempre recomendei cavaleiro novo, cavalo velho, cavaleiro velho, cavalo novo. Por quê? Se você for preocupar com o cavalo, você não consegue laçar. Então você tem que soltar a rédea e deixar o cavalo trabalhar para você se despreocupar e fazer sua prova. Pessoal de Paracatu, região, meu nome é João e eu vou mostrar um pouquinho do trabalho de uma pota crioula apartando. À frente aqui está nosso amigo Raí. Esse pano que está com ele é para ser um boi. Ela não vai seguir o Raí, ela vai seguir o pano que está na mão. E os movimentos que ele fazer, ela tem que fazer junto com ele. Movimento lento e rápido.
Olha, eu vou desligar ela do boi. Aqui agora ela já desligou. Posso caminhar ela que ela não vai mais fazer movimento. Ó, ela trabalha sem agressivo, quanto no boi, quanto sem o boi. Aqui ela está desligada do boi. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.